Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra. Oremos. Deus amado, nós buscamos nesta hora o auxílio do Teu Espírito, pois a verdade insofismável, ó Deus, que temos da Tua palavra é de que sem o auxílio dele, do Espírito Santo, nós não conseguiremos compreender a Tua palavra e muito menos praticá-la em nosso viver. Conceda-nos, ó Deus, que nesta hora bendita o nosso coração realmente se incline para ouvir o que o Senhor tem a falar e a desejar, ó Deus, viver o que o Senhor espera que vivamos. Especialmente, ó Deus, desde agora, mostre à Tua igreja, Senhor, a importância de orarmos, de buscarmos a Tua presença juntos em oração. Nossos cultos, ó Deus, de quarta-feira são uma vergonha para o Teu nome. Demonstram, ó Deus, a nossa falta total de compromisso com a Tua palavra. Toca, Senhor, nesta liderança, nos diáconos, presbíteros e em mim, ó Deus, para que provamos da fé que dizemos ter e compareçamos, ó Deus, a essa reunião. Ó Deus, esta vergonha se espalha por muitas igrejas presbiterianas Brasil afora. Somos conhecidos, ó Deus, como gente que não ora. E por isso trazemos grande vergonha ao Teu nome, pela falta, Senhor, de compromisso com a oração corporativa. Eu sei, amado Deus, que há muitos irmãos que, de fato, não podem estar aqui conosco. Que eles não se sintam constrangidos, ó Deus, pela oração que faço diante de Ti, na presença de todos. Entretanto, ó Deus, há aqueles que podem sim estar aqui e não querem, resistem. Por isso, Senhor, usa a Tua palavra nesta hora, para prover profundo arrependimento às nossas almas. Como temos negligenciado este meio de oração e por isso as nossas vidas têm estado fracas, débeis, sem forças para prosseguir na jornada rumo aos céus. Em nome de Cristo Jesus, ó Deus, eu peço a Ti a Tua bênção sobre a minha vida nesta hora. Amém. Meus irmãos, a perseguição contra a igreja é algo que está francamente atestado por Deus desde as primeiras páginas de Gênesis. Logo quando, então, o primeiro casal cai, lhes é dito que eles sofreriam perseguição. A mulher e o homem sofreriam perseguição. E o descendente seria ferido em seu calcanhar, mas ele mesmo esmagaria a cabeça daquela serpente.
Há, portanto, irmãos, desde o início do mundo, quando após a queda do primeiro casal, se instalou então uma guerra jurídica, uma guerra em que o acusador, Satanás, ele persegue a igreja de nosso Senhor, causando-lhe feridas, danos terríveis. E quais foram as armas, irmãos, que Deus deu à sua igreja para que ela fizesse o bom combate da fé? Desde sempre, irmãos, e nós vimos no texto de Ana, que esta mulher frágil, que esta mulher admirável, passando por uma vergonha tremenda, a infertilidade para a mulher israelita era uma vergonha terrível, uma vez que a esperança de ser o ventre que geraria o Messias estava presente no imaginário, no coração das mulheres israelitas. Elas ansiavam por esta descendência prometida a Adão. Eles liam isto e ficavam ansiosos. As mulheres ansiosas. Mas mal sabia Ana de que a sua descendência era parte integrante de um plano muito maior, que ia muito além dela. E ela, antes que houvesse rei em Israel, ela ora pelo ungido do Senhor. Antes que Saul fosse rei, antes que a monarquia fosse implantada, ela ora pelo ungido do Senhor e ela faz uma oração pedindo a proteção do ungido do Senhor. Que Deus exalta o ungido. Ela tanto orou em favor da futura monarquia de Davi, quanto, obviamente, aquilo que essa monarquia, a monarquia de Davi, espelhava a monarquia do nosso Jesus. E o que ela faz, irmãos? Ela ora, ela se dobra diante de Deus e ora, na certeza de que o Senhor a favoreceu e Ele também protegeria a vida do povo de Deus, especialmente do ungido do Senhor. Irmãos, no Salmo de número 2, o que nós vemos? Nós vemos Deus falando para o seu ungido orar. Vocês leram? Proclamarei o decreto do Senhor. Então, o ungido diz isso àquele que o unge. Aí então o que unge responde: Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Então, nesta batalha dos homens contra o ungido de Deus, agora o Salmo de número 2, Davi, tomado pelo Espírito de Deus, ele se põe no lugar do próprio ungido e recebe esta promessa: pede-me, ore. Está falando para ele orar. A igreja então chega em Atos dos Apóstolos, irmãos, após a exaltação de Cristo Jesus, como nós vimos, e o derramamento do Espírito. Ela chega nesta altura extremamente amedrontada, extremamente ameaçada. Vamos rever aqui o versículo de número 21 do capítulo 4. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Então, debaixo de fortes ameaças e intimidações, as autoridades apertaram os apóstolos, a saber, João e Pedro, para que não mais pregassem sobre Jesus.
Agora vamos entender o dilema que se encontrou Pedro. O Senhor Jesus deu uma ordem ao ser assunto aos céus, que eles pregassem o evangelho a toda criatura. O Senhor Jesus disse que quem amar mais pai e mãe do que a mim, não é digno de mim. Agora, então, os apóstolos estão diante de uma autoridade acima de todas as outras, irmãos. E eles devem prestar obediência às autoridades constituídas, porque todas elas são ordenadas por Deus. Mas são essas mesmas autoridades constituídas por Deus que se levantam contra o Evangelho. Como fica a cabeça deste servo de Deus? O que deve ser feito? Obedecer às autoridades ou obedecer a Cristo Jesus? Irmãos, nós podemos entender exatamente este drama que a igreja passou a viver, justamente porque nós, no nosso cotidiano, estamos a todo momento sendo confrontados com esse tipo de obediência. Esta dupla demanda de obediência nos causa certas dificuldades civis. Nós sabemos, por exemplo, que os impostos em nosso país são extremamente injustos. O Estado brasileiro, irmãos, eu digo isso com toda a tranquilidade, pode subir o vídeo sem problemas, é um Estado larápio, ladrão. Ele, no afã de prestigiar os mais pobres, meus irmãos, empobrece ainda mais a população brasileira, na medida que a parte que mais sofre pela carga tributária é a ponta lá do supermercado, é onde você e eu vamos comprar as coisas básicas do nosso dia a dia, e o preço das mercadorias estão recheados de impostos, que elevam em muitos produtos. Mas nós precisamos ser submissos a essas autoridades, e há um modo de vencê-las. Irmãos, aqui está a igreja diante da guerra jurídica. Satanás arranja a perseguição, constrange o povo de Deus, apertando a igreja, ameaçando-a. E haverá aqui, irmãos, uma escalada. Veja o capítulo 5, que é o contexto posterior ao nosso texto. Os apóstolos vão fazer muitos milagres, vão ser presos, esses mesmos homens que estão aqui os constrangendo, aprisionarão todos os apóstolos. Pedro vai dar testemunho mais uma vez diante deles. E vai dizer assim no versículo 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Neste caso específico, em que flagrantemente a obediência a Cristo ficou sob jogo, ficou em jogo, Pedro foi taxativo. Temos que obedecer a Deus. E o versículo 33. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Quer dizer, irmãos, a oração que foi feita pela igreja foi respondida por Deus com mais perseguição, com mais adversidade, com mais luta, com mais oposição. Para os seus propósitos soberanos, irmãos, natural. Entretanto, para alguns que não compreendem exatamente em que situação nós nos encontramos neste mundo agora, fica um questionamento. Ora, não era para Deus, então, prover um livramento, trazer... Não, irmãos.
Nós vamos ver aqui, nesta noite, a igreja sob ameaça clama ao soberano por seu testemunho do nome. A igreja sob ameaça clama ao soberano por seu testemunho do nome. De modo que temos aqui a reação da igreja à oposição que ela sofreu através das autoridades israelitas. Houve então um relato pormenorizado e toda a igreja compreendeu. Veja, uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Então houve um detalhamento, um relatório minucioso da parte dos apóstolos sobre o que havia acontecido. Eles são, irmãos, uma família, e se um membro sofreu, todos os outros também sofreram. A igreja ficou completamente atônita. E o versículo 24 nos diz: ouvindo isto, o relatório específico do que havia acontecido, Pedro chamou aqueles homens de assassinos, falou sobre o fato de que eles rejeitaram a pedra angular, disse a eles que eles deveriam se arrepender, uma vez que não havia salvação em nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual eles poderiam ser salvos. Eles então, não podendo negar o milagre feito pelos apóstolos através da fé em Jesus, apertaram os apóstolos, irmãos, intimidando-os para ver se eles negavam a Jesus. Agora então, com este relato em mãos, eu peço à igreja que leia o versículo 24, por favor. 4:24. Observe, irmãos, como esta oração ela é específica. Ela é uma oração muito bem dirigida a Deus. Não é um balbuciar ininteligível, uma gritaria em que todos a uma falam e ninguém se entende. Não, eles juntos, unânimes, eles clamaram a Deus, levantaram as suas vozes. E observe que, a partir deste relato, eles oram colocando o seu pedido e caracterizando a Deus através da sua palavra. Eles identificam quem Deus é na sua oração. Eles trazem à memória aquilo que foi prometido por Deus em sua palavra relacionado ao reino messiânico. E aí, então, eles pedem a proteção divina. A oração tem essas três porções muito distintas: Deus, a promessa em sua palavra do reino inabalável e a proteção do Senhor. E eles oraram de forma unânime. Por que será? Não poderia cada um ir para um canto e orar? O que Lucas está ressaltando? Que havia, meus irmãos, uma concordância de propósito, de intenção, de desejo. Não era uma oração em que cada um disparava o seu pedido e não havia relação entre as partes. Era algo harmonioso que eles assim produziram diante de Deus, demonstrando, sabe o que, irmãos? Fé. A fé. O querer único que os movia. E aí então eles caracterizam ao nosso Deus: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Eles invocam a Deus, irmãos, mostrando que o Senhor é detentor de todo o universo, que não há nada, nenhum setor da criação que escapa ao controle divino. Eles dizem: Tu, soberano Senhor, ou seja,
Eles invocam a Deus entendendo que a criação, irmãos, é resultado do senhorio e não o inverso. Deus não é primeiro criador para se tornar então senhor. É justamente o oposto. É por ele ser senhor que do nada ele fez todas as coisas. É por ser senhor que ele não apenas criou todas as estrelas, mas ele as chama pelo nome. É por ele ser senhor, irmãos, que ele dá de comer aos bois, aos cavalos, traz o alimento, irmãos, e não deixou ficar sem testemunho, alegrando o coração de gentios e israelitas, dando-lhes dos céus estações frutíferas e mantimento para que o seu coração fosse cheio de alegria. Nele, diz Paulo, no Areópago, nos movemos, existimos, portanto, não há, absolutamente, meus irmãos, nenhuma parte do céu que esteja fora do controle de Deus. Não há nenhuma parte na terra, no mar e em tudo que neles há, que não seja controlado por este Deus. Alguém pode achar que a doutrina da soberania de Deus, que fala acerca deste governo divino sobre o seu reino criado, a criação, não se coaduna com o fato óbvio da rebeldia humana. Da rebeldia humana. Mas veja, na oração da igreja, eles invocam a promessa do reino inabalável do Messias. Eles falam do Salmo de número 2. Versículo 25, que disseste por intermédio do Espírito Santo. Aqui, apenas um parêntese. Disseste por intermédio do Espírito. Então, o Espírito fala. Não se trata de uma força ativa. Se aparecer uma testemunha de Jeová, leia este versículo para ela. O Espírito fala. Ah, mas isso aí não quer dizer a pessoalidade do Espírito. Então, vai no capítulo 5. Versículo 3. Aqui, testemunha de Jeová. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Então, o Espírito Santo, irmãos, é de fato uma pessoa. Mentir para ele é mentir para Deus, que é o que Pedro vai se dizer aqui. Não mentistes aos homens, versículo 4, mas a Deus. Então, foi o Espírito Santo, irmãos, usando a boca de Davi, que disse essas palavras. O Espírito de Deus, ungindo, inspirando a Davi, demonstrou sobre esta guerra jurídica terrível, que se instalou logo após a queda do primeiro casal, irmãos, e toda a perseguição da igreja visa ferir o calcanhar do ungido do Senhor. Visa causar dano, ainda que não possa vencê-lo, mas de alguma maneira prejudicá-lo, para assim impedir os propósitos divinos. Esta fúria que se assenhora do coração malvado de Satanás, meus irmãos, nada mais é do que o resultado do julgamento divino sobre o coração dele. Este julgamento divino, irmãos, está estampado nas oposições que Israel sofreu ao longo do seu caminho. Vamos começar lá falando, por exemplo, de Faraó. Deus endureceu o coração de Faraó para que ele perseguisse o povo de Israel. Deus deixou que o cetro da sua ira estivesse na mão do rei assírio. Ele, no coração dele, diz a palavra em Isaías, não pensa assim. Ele não acha que está a serviço de Yahvé.
Mas Deus diz que no coração dele ele pensa desarraigar não poucas nações. Mas Deus estava usando a ira daquele homem para julgar as nações, inclusive Israel. E depois o próprio Deus usaria outros reinos, a Babilônia, para julgar a Assíria. Porque, irmãos, Daniel nos diz claramente em sua profecia, é ele quem move e remove reis. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram os reis da terra, as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Irmãos, quem está sofrendo aqui é quem? Pedro e João ou Jesus? É Jesus, irmãos. Isso está bem claro que é isso mesmo que Lucas quer dizer naquele encontro maravilhoso de Cristo Jesus com Paulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? O ataque desferido pelo Sinédrio contra a igreja era um ataque contra Cristo, irmãos. É assim que Deus ensinou a igreja a interpretar as perseguições contra ela. É Cristo que está sendo alvejado, é Cristo que está sendo provocado. Não é ninguém mais, ninguém menos do que o Senhor soberano exaltado à destra de Deus. E a igreja, irmãos, identificou isso muito claramente. O que estava acontecendo naquele instante era o cumprimento do que Jesus havia dito sobre a sua peregrinação. Vamos no Evangelho de João, por favor. João, no capítulo 16. No capítulo 15, na semana passada, nós lemos, a partir do versículo 20, sobre a perseguição que a palavra de Pedro para o Sinédrio, quando então o Sinédrio constata que Pedro esteve com Jesus, é prova da ação do Espírito na vida deles. No capítulo 16, então, o Senhor Jesus fala sobre essa perseguição. Nós já lemos isso também com a igreja. Mas observe aqui, atente, irmãos, atente, a profundidade da palavra de Deus. No capítulo 16, o Senhor Jesus fala sobre esta ação do Espírito Santo, o Paráclito, que ajudará a igreja no seu testemunho. Versículo 13, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Pois bem, o Senhor Jesus fala sobre a sua ascensão. Ele não está falando, como nós já insistimos com os irmãos, da sua ressurreição. Olha o que ele diz neste contexto da sua ascensão. Versículo 22, preste atenção. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. Não no sentido da ressurreição. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Irmãos, eu suponho que os apóstolos se lembraram desta promessa de Jesus. Pode ser o fato de que eles disseram assim uns para os outros:
Meus irmãos, vamos orar aqui agora, vamos clamar. Vocês se lembram o que Jesus nos disse neste contexto de perseguição? Que nós nos alegraríamos quando ele estivesse exaltado e naquele dia nós poderíamos pedir o que quiséssemos em seu nome e ele vô-lo concederia, o Pai nos concederia. Vamos orar aqui. Trata-se, portanto, irmãos, de uma promessa de Cristo Jesus de governar a sua igreja para que ela se coloque de joelhos aos pés dele e clamando o seu nome. Neste contexto de perseguição, de lutas, de dificuldades, Cristo Jesus preparou, portanto, este momento, irmãos, de luta da igreja para se mostrar forte ao seu povo, para demonstrar o seu amor, o seu cuidado para com a noiva, para se colocar como uma sombra diante do sol da perseguição e ela encontrar coragem, força, vigor nesses momentos, para ela saber que se cumpriria aquilo que Jesus disse: eis que estou convosco. Vocês completaram, né? Eu sei, todos os dias. O Senhor Jesus separou este momento para que a igreja provasse da sua companhia, da sua presença, irmãos. É certo que a perseguição promovida por Satanás fere a igreja, mas Deus a consola, Deus a encoraja, Deus a anima e Deus a beija, porque nós beijamos o Filho de Deus, ouvindo o seu apelo para obedecê-lo. É uma relação de amor muito profunda, meus irmãos. Não se trata absolutamente de uma programação da igreja. É uma convivência, irmãos, de cumplicidade, de troca de carícias, se os irmãos me entendem, de troca de juras de amor. Estar com Cristo, orando conjuntamente com a igreja, significa, irmãos, aquele momento particular, privado, em que Cristo Jesus quer se revelar ao seu povo, para que o seu povo o conheça ainda mais, o admire e o adore. É disso que se trata esta oração. Senhor, essas pessoas estão se levantando contra ti. O ataque é contra ti, Senhor. Não é contra nós, mas é contra o Senhor. É contra a tua pessoa. E eles oram assim, irmãos, porque há uma promessa de Deus vir em socorro para dar às nações ao Messias, para que Deus recompense a sua igreja e leve avante o seu reino. Eles oram a Deus, eles oram pelas promessas de Deus. E o versículo 27, irmãos, demonstra: porque verdadeiramente se juntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste hoje Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Mais uma vez, irmãos, a igreja afirma claramente diante de Deus a sua confiança de que a perseguição deflagrada contra a igreja é o cumprimento do decreto divino. A responsabilidade daqueles que estão fazendo o que estão fazendo com a igreja é deles e é pecado. Não obstante a este fato, irmãos, Deus é poderoso para colocar as mãos na lama dos pecados dos homens sem sujar as suas mãos. Mas dali direcionar estas ações pecaminosas para que elas cumpram um propósito definido por Deus desde a eternidade. Nada podemos contra Deus senão a favor dele. Nada podemos contra a verdade senão a favor da verdade. Todo e qualquer, meus irmãos, intento dos homens não redundará absolutamente o seu efeito para o benefício do homem mau.
é sempre para a glória de Deus. A igreja reconheceu isso, irmãos, e isso está na pregação de Pedro desde o Pentecostes. Ele disse: vocês mataram Jesus, mas ele assim predeterminou. Meu amado irmão, a igreja confia que está sendo governada não por um Deus atônito nos céus, desorganizado, que programa uma coisa e sai outra, ele não sabe o que fazer. Deus, irmãos, programou cada um dos dias de Davi. Ele diz isso claramente no Salmo 139. Os meus dias foram escritos e determinados. Assim também todos os dias, meu e seu, e de Cristo Jesus. Quando então Jesus brada lá na cruz, está consumado, é porque aquilo era a consumação de um plano definido por Deus. Deus escreve certo por linhas. Agora vocês estão aprendendo a lidar comigo, né? Vocês estão aprendendo a lidar comigo, graças a Deus. Não tem essa não, irmãos. Deus escreve certo, em linhas certas, porque Ele não pode jamais trair a sua própria pessoa. Deus não apenas prevê, mas determina exatamente o que vai acontecer. Ele tem completo domínio, sem com isso ser o autor do pecado, sem participar no pecado. O fato de que homens querem usar o seu pecado para um outro propósito não impede Deus de redirecionar isto, irmãos. De redirecionar. E é exatamente essa confiança que a igreja tem, que os propósitos soberanos de Deus, ao ordenar a perseguição dos ímpios contra a igreja, é o propósito dele, irmãos, de nos fazer semelhantes a Jesus. Os propósitos dele é de que a igreja se identifique com o seu Cristo, à semelhança da sua morte, para participar da sua ressurreição. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Colossenses, fala, irmãos, sobre esta identificação pré-definida por Deus. Quando ele então agonizava em favor dos colossenses, ele estava entendendo que cumpria em si o que restava das aflições de Cristo em sua vida. Os irmãos conseguem perceber que a igreja não está aqui, irmãos, assim, numa disputa interna. Ela está unânime, entendendo que este é o propósito de Deus para a sua vida. Eles estão sofrendo juntos com os apóstolos que estão mais expostos, estão amparando esses irmãos, e estes apóstolos, movidos de uma coragem enorme, estão se expondo, irmãos, também para proteger a igreja. E tudo isso atendendo ao propósito soberano de Deus, de que a igreja se identifique com o seu Cristo. Eles não estão dizendo: que surpresa, Deus! Que é isso, Deus? A casa está caindo. Não era para ser assim, Deus. Não, irmãos. É o contrário. Eles entenderam claramente que isto era o desígnio, a determinação de Deus para cumprir a sua promessa. Qual é a promessa, pastor? Sim, um reino inabalável. Deus prometeu isto a Eva, que ela seria mãe de nações. O descendente prometido a Eva, ela creu e Adão disse: Eva, porque ela será mãe de nações. A promessa foi também dita a Abraão. Deus o colocou como pai de numerosas nações. Mas veja só, irmãos, a igreja está orando aqui por uma promessa específica que eu quero levar você até lá. Gênesis 17.
Gênesis 17. Será que o Salmo 2 era só uma atitude de defesa? Não era também uma atitude de ataque da igreja? Será que é só uma ação de retranca, mas não há nada de ataque? Pois bem, é ataque purinho. Gênesis, capítulo 17. Acontece o episódio lá do nascimento de Ismael, e nesse contexto Deus reprisa a sua promessa. Não, o filho da promessa vai vir de Sara. No versículo 2: farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Prostou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, será pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, sim Abraão, porque pai de numerosas nações te constituí. Agora toda a igreja lê o versículo 6. Reis se converterão à fé de Abraão. Sabe o que a igreja está orando então, irmãos? Pede-me e te darei as nações por herança. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Tudo faz sentido então. O reino de Deus é para atingir o mundo inteiro e inclusive converter estas vidas, essas autoridades que nos perseguem. E sabe o que é bonito no texto de Atos? Volta para lá. No capítulo 7, que narrativa fascinante, irmãos. Parece um filme. Versículo 59. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu, e Saulo consentia na sua morte. Saulo, homem da elite israelita, homem importante, criado aos pés daquele que vai livrar o colégio apostólico, Gamaliel. Pessoas importantes serão convertidas a Deus, irmãos, e Saulo é alguém muito eminente, é um príncipe. E Deus queria esse príncipe para ele. E Deus fez assim, irmãos. Portanto, a oração da igreja era uma oração cheia de fé, de que Deus cumpriria o seu propósito, expandindo o seu reino sobre a face da terra, dando às autoridades que estavam molestando-a a Jesus. Porque veja, irmãos, atente para o que eu vou dizer. Satanás sabe que as autoridades, por conta do poder da espada, constrangem a igreja. Eles estão com medo de morrer, irmãos. Mas Jesus, Deus, quer fazer que essas mesmas autoridades se curvem ao poder dele para mostrar que Satanás sempre se frustrará. Porque ninguém e nada pode deter este reino inabalável. Irmãos, você acha que os imperadores, como Nabucodonosor, que tiveram experiências tremendas com Deus, Ciro, eles mostraram, irmãos, eles estão estampados, que este reino é inabalável, irmãos. Nós estamos inseridos num reino profundo. Assim, então, a igreja faz os seus pedidos. Ela não pediu para si, ela falou: Senhor, o Senhor está sendo atacado.
Deus, o Senhor é o Senhor do céu e da terra. Mas agora ela pede para si. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem a palavra mais devagar, com cuidado, não querendo ofender as pessoas, para que anuncie a tua palavra no varejo, no cartão de crédito, dividido em 24 vezes. É isso que está escrito, irmãos. Há algum tipo de amenização do testemunho vigoroso que a igreja precisa dar? Ele está dizendo, Senhor, o que nós vamos fazer? Não, irmãos, ela sabe que tem que ir a campo. Deus a designou para esta tarefa, ela não pode recuar jamais. Uma atitude de recuo diante desta ameaça significa uma traição, irmãos. Traição a Jesus. É hora então de dar o testemunho, é esta hora mesma. E a igreja pede parresia, este termo que nós vimos, irmãos, Lucas gosta de usar no capítulo 4, versículo 3, ao ver a intrepidez de Pedro, coragem para testemunhar, coragem para se expor aos perigos que a pregação do evangelho leva cada homem, meus irmãos, a provar. Vá comigo em Efésios, por favor, irmãos. Capítulo 6. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6. Versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então há, irmãos, uma disputa, uma intriga judicial tremenda. Satanás foi desbaratado, envergonhado na cruz, entretanto ele ainda tem poder e está desesperado e deseja provocar dano o máximo que ele puder. É como um kamikaze, a vitória já foi dada, mas este homem, este ser, está como estes pilotos da esquadra japonesa. Não há o que fazer, vamos atirar este avião nos navios americanos. São os kamikazes. Satanás está assim. Para ele, meus irmãos, não tem esquerda, direita. Para ele é mentira sobre mentira. Para ele, meus irmãos, não existe bem e mal. É só o dano e tanto faz. E o que diz, e o que conta Paulo, irmãos, diante desta luta? Versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o ministério de Cristo. Irmãos, Paulo diz assim aos Coríntios: ai de mim se não pregar o evangelho. (007) o agente secreto a serviço da sua majestade. Nos anos 70, meus irmãos, Sean Connery, ele protagonizou esse personagem. É o melhor de todos, disparado. E Sean Connery foi especialmente brindado pelos Beatles com uma música que ficou a marca do 007. Viva ou deixe morrer, live or let die,
viva ou deixe morrer. Então, no meio daquelas cenas empolgantes, o 007 faria de tudo para manter o testemunho da coroa britânica. A coroa não poderia ser jamais ameaçada por qualquer inimigo que fosse. Ele estava ali a serviço da sua majestade, mas é um agente secreto. Mas nós não somos agentes secretos, irmãos. Entretanto, nós é viver ou deixar morrer. Você já se apercebeu que testemunhar de Jesus significa isso? Você e eu que estamos aqui nesta noite já entenderam com este texto que a igreja está orando para morrer se caso necessário for? Vocês estão entendendo isso, irmãos? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida é o que Jesus tem para nos dizer nesta noite. Concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez bênçãos para as pessoas. Concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez campanha de oração para a renovação do seu casamento. Não. Irmãos, anunciar a palavra é anunciar a fé em Jesus e o arrependimento para com Deus. Anunciar a Jesus significa que os homens abandonem a sua justiça própria e depositem a sua confiança exclusivamente na cruz de Cristo. Significa abandonar a sua religião, até mesmo aquela que diz invocar a Cristo, para mudar de religião, para a religião verdadeira e sem mácula, que é a fé em Cristo Jesus. Com toda intrepidez anunciar a palavra, irmãos, é dizer aos homens sob a condição rebaixada, abjeta, como inimigos de Deus, estão indo a toda velocidade para o inferno e devem urgente deporem as suas armas contra o Deus que está irado contra eles, e se arrependerem dos seus pecados, irmãos. Podemos falar de uma forma mais mansa, ou assim, em tom mais grave como estou fazendo, mas não vai mudar em absolutamente a verdade, irmãos. É intrepidez para anunciar a palavra, porque é a cruz que vai encantar o pecador. Jesus disse que quando ele fosse levantado da terra, ele atrairia todos a ele. A cruz é o que cativa o eleito. Eu quero morrer com ele, para viver como ele viveu. É esta a mensagem que a igreja queria pregar. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Estava em vigência, como nós já temos ensinado para os irmãos, estes sinais que autenticavam, confirmavam, demonstravam o poder do reino. Não era simplesmente uma feira de milagres, irmãos, mas sinais que atestavam, como aconteceu com o coxo, que a era messiânica chegou. E há uma insistência por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Aí o resultado da oração. Eles invocaram a Deus, falaram da promessa de Deus, entraram com o seu pedido. A proteção qual era? Qual que era a proteção? Anunciar com intrepidez, porque compensa mais, irmãos, obedecer a Deus do que aos homens. Proteger a igreja significava encorajá-la a servir. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Irmãos amados, nesta noite nós aprendemos então que as orações dos santos devem se pautar por uma identificação clara de quem Deus é, de forma unânime, relembrando as promessas feitas por Deus, tendo como foco o avanço do seu reino. O reino de Deus vem em primeiro lugar e as demais coisas, elas vão ser acrescentadas à igreja.
Este texto, irmãos, nos fala sobre a urgente necessidade de nós sermos testemunhas intrépidas. Mas, pastor, será que é sair na praça aqui, dar uns gritos, xingar as pessoas? Não, irmãos. Isso pode ser feito também, mas, sobretudo, nós precisamos vir na quarta-feira para orar juntos. Irmãos, o Senhor Jesus, eu apelo a vocês, pela autoridade como ministro de Cristo Jesus. Não adianta, irmãos, reunião da UPH, da SAF. Eu sei, vocês gostam disso, que bom, eu também. Mas, irmãos, por que amar mais essas coisas do que a reunião de quarta-feira? Ah, o pastor está lá mesmo, né? Mas na SAF eu não posso decepcionar a dona Dilma. Mas o pastor, ele aguenta. Eu não estou aguentando não, irmãos. Estou aguentando não. Isso me entristece, porque eu sei que os irmãos estão desobedecendo a Deus, desafiando o Senhor, desprezando a comunhão, irmãos, que Ele preparou. Ele montou uma câmara de amor, para que nós estivéssemos aqui juntos, nos alegrando nas vitórias, sofrendo nas lutas, juntos. E aí, que é isso, irmãos? Que é isso? Não adianta, irmãos, nós temos congresso de educação cristã, aniversário da igreja, nos mobilizarmos, montarmos um jantar fabuloso, um buffet maravilhoso, mas não orarmos. Isso é estranho. Os irmãos entendem? Isso é estranho. A igreja ter atividades em que ela se envolve sobremaneira, mas na oração ela não ora. Aí vem assim: pastor, estou doente. Pastor, estou com problema em casa. Pastor, o marido. Pastor, o meu filho. Sim, eu sei, glória a Deus. Aí talvez você vai orar. E nem assim o fulano ora. Dureza de coração, querida Betânia. Arrependei-vos disto, em nome do Senhor Jesus, antes que a sua ira se abata sobre o seu lar. Reconheçam que não é a palavra do Wellington, mas sim de Cristo que vos fala nesta noite, pela sua palavra. Orem, orem, orem. E Deus tremerá o que precisa tremer. Se é o seu filho desviado, as pernas dele serão abatidas. Se é a dívida que você não consegue pagar, Deus proverá o recurso, lhe dando contentamento e ampliando o seu recurso. O que tem faltado, irmãos, é o poder de Deus nas nossas vidas, nas nossas casas. É isso que tem nos faltado, irmãos. Falamos de um Jesus sem o doce sabor das nossas orações. Ele aguarda, ele deseja, como noivo, ter a sua noiva para lhe segredar o seu amor nos seus ouvidos. Que nesta noite você entenda quem Deus é, o que Ele prometeu te dar e o que Ele ouve para proteger a igreja. Intrepidez. Intrepidez. Vamos cantar.